Olá, vamos retomar a resolução da prova de matemática respondendo mais 5 questões hoje. A primeira questão é a questão 17. A mãe de Cascão, ela começou a fazer a massa de pão de queijo às 15 horas. Levou meia hora para obter a massa pronta e imediatamente começou a enrolar as bolinhas de pão de queijo. Ela conseguiu enrolar 7 unidades a cada 1 minuto e meio. E ela parou de enrolar às 16 horas e 15 minutos. Como é que eu vou fazer esse cálculo aqui da questão 17? É essa relação aqui, ó. Em 9 minutos, né? 9 minutos, ela faria 42 pães de queijo, certo? 9 minutos, ela faria 42 pães de queijo. E 9 vezes 5 ia dar 45, certo? Que é exatamente o tempo que ela demorou para fazer. A gente está sempre trabalhando com minutos. Então, o que ela vai fazer? Ela vai multiplicar 42 vezes 5, certo? Que vai dar 210. Como é que eu fiz essa relação? Vamos lá de novo. A mãe de Cascão, ela começou a fazer a massa de pão de queijo às 15 horas. Ela levou meia hora para obter a massa pronta. Imediatamente começou a enrolar as bolinhas de pão de queijo. Ela conseguiu enrolar 7 unidades a cada 1 minuto e meio. A cada 1 minuto e meio, ela conseguiu enrolar 7 unidades. E ela parou de enrolar às 16 horas e 15 minutos, certo? Então, desse momento aqui que ela começou 15h30 às 19 horas e 15 minutos, quantas bolinhas de queijo ela enrolou, certo? Então, é nessa relação aqui. Em 9 minutos, ela faria 42 pães de queijo. 9 vezes 5 ia dar 45, que é exatamente o tempo que ela demorou para fazer. Então, ela faria 42 vezes 5, que é igual a 210. Então, a questão 17 é a letra C. Ok, vamos para a questão 18 agora. A mãe de Cascão, ela fez um bolo com os seguintes ingredientes: 700 gramas de farinha de amêndoa, 600 gramas de farinha de aveia, 200 gramas de açúcar mascavo, meio litro de leite, meio quilo de manteiga e 6 ovos. Considerando-se que uma colher de sopa das farinhas ou do açúcar mascavo ele corresponde a 10 gramas, quantas colheres de sopa de farinha e açúcar mascavo a mãe de Cascão usou na receita? Isso daqui você vai aplicar uma regra de 3, certo? Qual é a relação que eu estabeleço? É a seguinte relação. Uma colher, certo? Uma colher, ela equivale a 10 gramas. Quantas colheres valerão 700 gramas? Como é que eu vou fazer essa conta? Assim. 1 vezes 700 e x vezes 10. Exatamente, então essa é a relação que eu vou fazer. Então eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter aqui 10x, certo? Porque a minha numeração com a incógnita, ela sempre fica antes do meu sinal de igualdade, igual a 700, ok? Quando eu passo esse 10 para cá, eu passo ele dividindo, certo? Então eu vou ter 700 dividido por 10, que vai dar igual o quê? A 70, certo? Então, se eu já sei que eu vou fazer essa relação aqui com todas, eu venho diretamente para cá para a prova. Uma colher de sopa de farinha de amêndoa vai dar igual a quanto? 70. Uma colher de sopa de farinha de aveia vai dar quanto? 60. E quantas colheres de açúcar mascavo vai dar quanto? 20. Então, eu vou pegar aqui, ó. 70 mais 60. Lembrando que em todas elas aqui, eu fiz essa relação de regra de 3, tá? Todas elas eu fiz, eu coloquei 700, coloquei 600 para outra farinha e coloquei 200 para o açúcar. Eu só estou adiantando aqui o nosso vídeo, ok? Então, eu peguei 70 mais 60, porque tudo é dividir por 10. 70, 60 e também dividi o 20, certo? Eu tenho como resultado 150. Não tenho nenhuma opção de 150 porque ele está me dando em forma de potenciação. Qual dessas opções aqui indica que vai ser 150? Vamos ver essa daqui, ó, letra E,
15 vezes 10. 15 vezes 10 é quanto? 150. Então, aqui a minha letra é. Professora, por que eu fiz tanto da farinha de amêndoa como para farinha de aveia? Porque aqui ele fala farinhas, certo? As duas farinhas que eu tenho na minha receita. E também, ele tá me dando em forma de potenciação, certo? Quando eu tenho um 10 bem aqui, subtende-se que aqui eu tenho 1, tá? Então, eu vou apenas acrescentar esse zero aqui do 10 para cá. Então, eu tenho 150. Ok, questão 18 resolvida. Letra E. Vamos para cá agora, para a questão 22, que trabalha novamente porcentagem, certo? Todo ano, os trabalhadores brasileiros, eles também recebem um 13º salário, ou a gratificação de Natal, que corresponde a mais um salário, o qual foi estipulado no ano de 2019, em R$ 998. Além disso, no mês de suas férias, o trabalhador ele recebe um benefício que corresponde a 1/3 de seu salário. Em dezembro, um certo trabalhador ele recebeu seu salário mínimo, o 13º salário e ainda 1/3 de férias. Esse trabalhador utilizou o dinheiro que recebeu em dezembro da seguinte maneira: gastou 2/3 do total recebido em uma viagem e, além disso, comprou uma bicicleta, qual custou R$ 499. Com quanto ele ficou aproximadamente após a viagem a compra da bicicleta? Parece complicado, ela exige um pouco de cálculo sim, mas a gente pode fazer esse cálculo de forma individual, certo? Qual é o primeiro cálculo que a gente vai fazer? O primeiro cálculo que a gente vai fazer é esse daqui, ó. Todo ano os trabalhadores brasileiros também recebem o 13º salário, ou a gratificação de Natal, que corresponde a mais um salário, certo? O 13º salário ou a gratificação de Natal corresponde a mais um salário, que foi estipulado no ano de 2019 em R$ 998. Então, eu sei que só aqui ele recebe o salário dele, certo? Mas ele recebe R$ 998, mais um outro salário, então mais R$ 998. Só que ele já recebeu R$ 1.996, certo? Ok, continuamos. Além disso, no mês de suas férias, o trabalhador ele recebe um benefício que corresponde a 1/3 de seu salário. Como é que a gente vai saber? Agora, a gente precisa saber o quanto equivale 1/3 de seu salário, certo? Então, vamos lá, eu preciso saber 1/3 de um salário. Como é que eu faço essa conta bem aqui? O salário dele é R$ 998, ok? Eu tenho que saber 1/3. Quando eu quero saber 1/3 de algo, o que eu faço? Eu vou pegar o meu número, vou multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos guardar esse valor aqui. 1996, tá? Vamos guardar esse valor bem aqui. 1996. Agora, eu vou fazer essa conta bem aqui. Eu vou pegar os R$ 998, vou multiplicar por 1. Já sei que dá 998. Agora, eu vou pegar esse valor e dividir ele por 3, certo? Qual é a minha resposta? R$ 332. Lembra que eu falei do outro vídeo que se o último número aqui for maior que 5, eu vou arredondar sempre para mais. Então, o meu último número aqui, ele corresponde a 7. Então, eu vou ficar com 333. Então, eu já tenho outro valor aqui, R$ 333, certo? Esses foram os valores que eu já achei. Eu já achei 1996, já achei 333, certo? Vamos voltar para a prova. Esse trabalhador, em dezembro, ele recebeu o seu salário, R$ 998, o 13º salário, que a gente viu que o 13º mais o salário dá 1.996, e ainda recebeu 1/3 de férias, que a gente viu que dá R$ 333, certo? Esse trabalhador, ele utilizou o dinheiro que recebeu em dezembro da seguinte maneira. Então, ele utilizou todo o dinheiro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar esses dois valores aqui que eu encontrei. 1996 mais 333. Então, o valor total deu esse daqui, R$ 2.329. Então, o meu valor total é esse daqui, R$ 2.329. Então, foi exatamente esse valor aqui que ele recebeu
que ele recebeu no fim do ano, certo? Em dezembro. Como é que foi que ele gastou esse dinheiro? É isso que eu quero saber. Esse trabalhador, ele utilizou o dinheiro que recebeu em dezembro da seguinte maneira. Ele gastou 2/3 do total recebido em uma viagem. 2/3. Então, eu preciso saber 2/3 desse valor aqui que eu já encontrei. 2.329, certo? Então, vamos lá. Quanto é que vale 2/3 de R$ 2.329? A gente vai fazer a mesma continha. A gente vai multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo. O resultado, multiplico esse por esse, e o resultado disso eu divido aqui pelo de baixo, ok? Então, vamos lá. Eu tenho 2.329 multiplicado por 2, 4.658. Agora, eu vou dividir ele por 3, dividido por 3. Eu vou ter 1.552. 1.552, professora? Não, 1.553. Por quê? Porque o último número aqui é maior que 5. Então, eu vou arredondar para mais. Então, a minha resposta aqui, ela é igual a 1.553, certo? 1.553. Aí, ele te dá outra informaçãozinha bem aqui, ó. Além disso que ele gastou, ele comprou uma bicicleta, a qual custou R$ 499. Então, eu vou pegar esse valor bem aqui, que eu tenho de 1.553, e vou somar. Quanto que ele me disse aqui? R$ 499, certo? Então, vamos lá. 1.553 mais R$ 499. Então, eu cheguei a 2.052, certo? Esse é o meu valor total. 2.052. Professora, mas é isso que ele quer saber? Não, não é isso que ele quer saber. O que ele quer saber... eu cheguei ao resultado de 2.052, certo? O que ele quer saber aqui é com quanto que ele ficou aproximadamente após a viagem e a compra da bicicleta. Certo, então eu cheguei aqui a esse valor de 2.052. 2.052 é a minha resposta? Não, ele quer saber quanto foi que sobrou para ele aproximadamente. Lembra o valor que a gente calculou que ele recebeu? Que foi igual a 2.329. Lembra que ele recebeu esse valor? 2.329. A gente fez o cálculo. O que foi que a gente calculou aqui nesse 2.329? A gente calculou os dois salários, né? Que foi o salário dele normal de 998, mais o 13º salário, mais 1/3 de bonificação de férias. E ele gastou 2.052. Então, essa daqui é a conta mais simples que eu vou fazer. Eu vou fazer uma conta de subtração. Eu vou pegar R$ 2.329 e diminuir dela R$ 2.052. Que vai dar o quê? 277. Qual é a opção que eu tenho aqui? Letra A, R$ 277,23. Por que eu não achei os 23 centavos? Porque eu sempre estava arredondando meu valor. Então, toda vez que eu arredondo, eu vou achar um valor sem vírgulas, certo? Lembre-se disso. Se eu arredondar, eu vou achar um valor sem vírgulas. Por que eu arredondei? Porque para mim é mais fácil trabalhar com valores sem vírgula do que eu tenho que somar, multiplicar ou dividir valores decimais. Ela facilita muito a minha resposta, ela otimiza meu tempo na prova e eu consigo encontrar de forma mais fácil, tá? Então, vamos lá para questão 23. Uma família de 4 pessoas, ela vai fazer uma viagem daqui a 6 semanas. Por isso, combinaram de fazer individualmente uma poupança nesse período. Todos vão seguir a mesma regra para poupar. Na primeira semana, cada um vai guardar R$ 5,00, na semana seguinte R$ 10,00 e a cada semana elas vão dobrar o valor da semana anterior. Quanto que essa família, quantas pessoas tem nessa família? 4 pessoas. Qual é o meu tempo? 6 semanas. Qual é a relação que eu vou fazer? Essa bem daqui. Na minha primeira semana, certo? Essas 4 pessoas, elas vão economizar R$ 20. Por que R$ 20? Porque cada uma delas vai poupar R$ 5,00, certo? A cada semana aqui, ó, ele vai aumentando, certo?
eles vão dobrar, olha essa informação aqui, ó, eles vão dobrar o valor da semana anterior, certo? Então, na minha primeira semana, todo mundo economizou R$20. Na minha segunda semana, todo mundo economizou R$40. Aí eu dobrei esse valor. 40 vezes 2, 80. Na quarta semana, 80 vezes 2, 160. Na minha quinta semana, 160 vezes 2, 320. E na minha sexta semana, 640, certo? Depois que eu fizer tudo isso daqui, depois que eu dobrar todos esses valores, né, que eu achar as minhas 6 semanas, eu vou apenas somar. E quando eu fizer essa soma, minha resposta vai dar R$1.260. Ok? A gente vai parar por aqui a prova de matemática. No próximo vídeo a gente continua. Bons estudos!